A Revolução Cubana teve um impacto muito grande e teve uma força muito grande em algumas gerações de brasileiros. Realizada no final dos anos 50, ela se manteve como um símbolo do grito de liberdade de um povo, quando sabe-se hoje foi na verdade apenas o caminho para a escravidão desse povo. Mas Cuba, que treinou tantos terroristas, guerrilheiros e assassinos brasileiros, soube manipular a desinformação em favor de sua ideologia de negação da liberdade de imprensa, negação da liberdade pessoal, negação da pluralidade religiosa, negação do direito de ir e vir. Cuba se transformou não na ilha de Fidel, mas na prisão de Fidel. Mas durante muito tempo Cuba soube trabalhar, soube manipular, mostrando que o que era um regime de pavor, na verdade era vendido em livros, em depoimentos como a terra da utopia. Sabe-se hoje que tudo isso é uma grande farsa. Cuba retrocedeu em níveis pessoais, de qualidade de vida, aos anos 40. Não só pelos carros que andam nas ruas lá, mas por outras situações. Cuba, na verdade, sempre viveu da esmola. Essa é a verdade. Cuba sempre viveu da esmola. Primeiro, dependia da esmola dos regimes soviéticos. Quando a União Soviética acaba, Cuba enfrenta um período terrível de fome e de privações. E aí, logo depois, com o advento do governo simpático a Cuba na Venezuela, Cuba volta a respirar graças ao petróleo, graças ao dinheiro. E quando o PT assume o poder no Brasil, aí Cuba vive um verdadeiro período de abastança. Muitas das importações de alimentos que Cuba fez do Brasil nunca foram pagas. O governo brasileiro teve que assumir o calote. Muitos dos investimentos que o governo brasileiro fez em Cuba nunca foram pagos e o governo brasileiro teve que assumir o calote. E isso é uma tendência de Cuba, a de pedir esmola e dar calote. Porque essa é a essência do pensamento esquerdista. Vende uma utopia e entrega uma cruel realidade. Mas nada é mais assustador do que o exercício da escravidão que o governo de Cuba exerce e realiza, chamado os mais médicos, ou a exportação de mão de obra. E ainda tem gente que quer entregar um prêmio Nobel para Cuba pelo programa Mais Médicos. Seria dar um prêmio Nobel para um governo que pratica a mais escancarada escravidão. Até a ONU já reconheceu que esse famigerado programa de exportação de mão de obra, na verdade, é a exportação de mão de obra escrava. Essa é a única verdade inquestionável. Eu vou me permitir ler alguns aspectos, porque os dados são muito grandes, muito variáveis, e como nós não temos teleprompter, vai no mão prompter aqui mesmo. Os médicos cubanos que do mundo afora já atenderam, só para vocês terem ideia, mais de 100 países. Atualmente são 60 países, segundo a divulgação oficial, segundo a propaganda oficial de Cuba. E isso começa lá por 1960. Ou seja, a escravidão dos médicos começa logo no começo do regime cubano. E vamos lá. Cerca de 622 médicos cubanos denunciaram situações de escravidão, intimidação por governantes, severa superlotação, expropriação salarial, pressão para gerar falsos rendimentos para melhorar as estatísticas
e ameaças a familiares por funcionários do governo da ONU por meio essa denúncia foi feita na ONU por meio da ONG que defende os prisioneiros. No ano passado, essa ONG denunciou perante a ONU e perante o Tribunal Penal Internacional os abusos do governo contra esses grupos de profissionais que vivem em regime de escravidão. Há meses após, a ONU analisou, viu os depoimentos e qualificou a atuação desses profissionais médicos como trabalhos forçados a serviço do regime cubano. A repressão aos médicos e aos profissionais cubanos por parte do quadro jurídico de Cuba também é um absurdo. Tem a chamada Lei de Imigração 312, que impede que profissionais cubanos tenham um passaporte comum. Além disso, os médicos cubanos devem exercer sua profissão por 5 anos dentro de Cuba antes de poderem migrar e deixar Cuba. E se deixar a missão sem autorização, é passível de prisão. O médico cubano não pode legalmente deixar a missão ou permanecer no exterior, já que pode pegar até 8 anos de prisão em Cuba. De acordo com 405 depoimentos de médicos cubanos, 70%, observem, 70% dos entrevistados disseram não terem se apresentado como voluntários. E 16% disseram que o fizeram depois de terem sido coagidos de alguma forma. Essa mesma ONG identificou motivos econômicos, como a situação de extrema pobreza ou a impossibilidade de obter alternativas viáveis no mercado de trabalho cubano. Quanto às razões coercitivas, os médicos cubanos mencionaram que a lei de imigração impedia a saída e a imigração de suas famílias. O medo de serem maltratados pelo governo ou a percepção de alguma dívida com o Estado por receber educação gratuita. Sobre a lei dos 8 anos, a matéria é muito oportuna. Embora não haja proibição de fato na lei cubana, o artigo 135 do Código Penal cubano, junto com a lei de imigração atual, cria lacuna legal. Todo médico cubano que abandona uma missão tem que se exilar 8 anos de Cuba, porque a lei de fato os considera indesejáveis. Desde março desse ano, Cuba enviou mais de 2.000 profissionais médicos escravos a diversos países do mundo para lutar contra a pandemia da Covid. Calcula-se que hoje existam 30.000 escravos cubanos trabalhando no exterior, sendo expoliados financeiramente pelo governo de Cuba. Hoje, entre 5 e 10 mil pais não podem ver seus filhos novamente porque deixaram o trabalho em uma missão ou não retornaram a Cuba imediatamente depois. Há pelo menos 8 anos ou mais, dependendo do comportamento da pessoa no exterior, como não fazer denúncia pública do seu caso. A família não tem permissão para sair, nem os que estão no exterior têm opção de voltar para Cuba. Além disso, 10% das 405 pessoas que testemunharam indicam que eles tentaram entrar em Cuba para visitar sua família, pais ou filhos após o fim da punição e não conseguiram retornar. Mas a coisa ainda é muito mais grave. Tem também o caso da desapropriação, da expoliação salarial. O salário médio de um cubano no exterior é de cerca de 426 dólares, dos quais cerca de 20% dos trabalhadores ainda não recebem esse valor integral. E até metade desses 426 dólares pode ser congelado pelo governo cubano. Olha o absurdo. Os salários dos médicos se tornaram uma medida de chantagem para o governo cubano. O regime muitas vezes cobra de países estrangeiros 10 vezes o valor que paga ao médico que envia para o trabalho forçado. Com salários baixos, supervisão estatal rigorosa e pessoal restrito em espaços minúsculos, o regime mantém seus médicos em um estado indefeso que permite fácil controle, o medo e a chantagem na família lá na ilha. As missões são tão restritas
que cerca de 80% dos médicos entrevistados afirmam que devem seguir um código de conduta pessoal ou político. Cerca de 40% dos médicos disseram que um funcionário cubano os levou embora e guardou seus passaportes. Cerca de 77% indicaram que foram advertidos para não manterem relações amistosas ou sentimentais com indígenas ou populações que não fossem aprovadas pelo regime. 74% afirmaram não podiam passar a noite fora do local designado sem aprovação. Além disso, tem algo muito pior. O regime cubano obrigou os médicos a se tornarem delatores, dedos duros. Cerca de 76% dos médicos entrevistados disseram que deveriam relatar qualquer situação suspeita de um companheiro ou companheira e se ele pensava que essa pessoa podia abandonar o trabalho a qualquer momento. E se o fizessem, eles, os delatores, deveriam amoestar aquele que eles viam com risco de sair. Cuba recebe cerca de 8,5 bilhões por ano dessas missões, enquanto que o turismo, que mais as remessas recebidas, mal contribuem com 6,9 bilhões de dólares. Ou seja, o trabalho escravo é a principal fonte para manter as benesses e as regalias da família de Fidel e seus puxa-sacos no poder. Essa é a verdade. Nos últimos 57 anos, mais de 100 países sediaram essas missões dentro de suas fronteiras, tornando-se assim cúmplices da escravidão e da exploração dessa escravidão. Esse dinheiro raramente chega na sua totalidade nas mãos dos médicos. Raramente é uma força de expressão, é um eufemismo, nunca chega nas mãos. As denúncias começaram em 2017 e estão se avolumando cada vez mais. Nós, brasileiros, tivemos uma experiência com os médicos cubanos. E é importante lembrar que cada médico cubano custava para o governo brasileiro em torno de 3 mil dólares, sendo que o médico em si recebia na faixa de 400 dólares. Os 2.600 dólares restantes eram, segundo algumas pessoas, eram objeto de uma rachadinha internacional entre o governo cubano e a camarilha do PT. Observe, é a maior dobradinha da história do mundo, é a dobradinha internacional. E aí aparece um deputado do PT pedindo Nobel da Paz para esse grupo, para o governo cubano, pelo programa Mais Médicos. Seria dar um Nobel da Paz para quem dissemina o trabalho escravo, para quem não respeita a dignidade humana, para quem não tolera a liberdade, para quem não consegue conviver com a liberdade. É uma realidade triste e cruel, mas que fique bem claro que o regime cubano é um regime de morte e de negação da liberdade. Eu não conheço nenhum esquerdista que esteja de saco cheio do Brasil, do fascínio da Bolsonaro, e vá se exilar na Cuba de Fidel. E sabe por que não se exila? Porque lá não tem automóvel, lá não tem ônibus, lá a locomoção é feita em charrete puxada a boi ou cavalo. Lá não existe energia elétrica disponível que nem aqui. Lá para você ligar o ar-condicionado só se for em hotel de luxo. Lá para você beber e comer bem você precisa ter muitos dólares. Durante muitos anos, Cuba vendeu esta fantasia. Mas na realidade, o mundo real é muito mais perverso e a verdadeira faceta de Cuba é de um Estado assassino e é um Estado que explora e apoia a escravidão. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.